Hello guys, today we are going to study about the present simple, ok? E aí gente, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o presente simples. Então, o que é o presente simples, né? Como o nome já diz, é o presente, né? É o que a gente faz no momento que está acontecendo a ação, tá? E eles indicam fatos e opiniões, tá? Então, vamos lá. Para que serve esse tal de do e esse tal de does aqui, tá? Eles dois são verbos ditos como auxiliares. Professor, o que são verbos auxiliares? São verbos que auxiliam a identificar qual o tempo verbal, tá? Nesse caso, todas as vezes, na maioria das vezes, né? Eu vou colocar na maioria das vezes porque o do ele pode ser o verbo principal também. Lá na frente vocês vão entender um pouquinho qual é a diferença de verbo auxiliar e verbo principal, tá? Um pouco obscuro um pouco, mas vamos focar primeiro em verbo auxiliar. Quando vocês virem na maioria das vezes um do ou does em uma frase, ele vai ser um verbo auxiliar. Na maioria das vezes. Todas as vezes? Não. Na maioria das vezes. Então vamos lá. Ok, então a gente já sabe para que ele serve, né? O presente é para falar sobre fatos e opiniões. E qual é o verbo auxiliar, aquele verbo que auxilia a identificar que uma frase ela é presente simples. É o do ou does, ok? Professor, mas por que tem esse does aí, né? Por que é do e does? O que significa? Seguinte, na terceira pessoa do singular, que é he, she, it, nós temos que colocar um S no final dos verbos, porque na verdade não é o S, né? Isso a gente aprende na série anterior, mas se vocês tiverem alguma dúvida em como fazer isso, eu posso depois fazer uma aula de revisão sobre a terceira pessoa do singular, tá? Esse S aqui, ele pode vir em algumas palavras como IES, algumas palavras como ES e algumas palavras como S, ok? No final dessas palavras que são verbos, ok? Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. He goes to school. O verbo é go, né? Então, como ele é um verbo terminado em o, a gente acrescenta es ao final do verbo, ok? Então, esse aqui é só um exemplo de o porquê é um pouco diferente essas duas palavras aqui, tá? Esses dois verbos auxiliares. Primeira e segunda pessoa do singular e todas do plural. E terceira pessoa do singular, ok? Professor, o que significa eles? Não significam nada, tá? Não numa frase onde eles são verbos auxiliares. Então, vou reformular minha frase. Quando o do e o does forem verbos auxiliares, eles não vão significar nada. Somente indicar que a frase está no presente simples, ok? Então, vamos agora para alguns exemplos. Na forma afirmativa, eu tenho I go to school e he goes to school, ok? Nesse caso aqui, eu não preciso escrever o do na frase, porque já está implícito que a frase está no presente simples, ok? Por quê? Porque ele está respeitando uma ordenzinha aqui, ó. Pessoa, né? O pronome, o verbo principal e o complemento, ok? Nesse aqui, como é terceira pessoa do singular, o que eu tenho que fazer com o verbo? Eu tenho que acrescentar es, ok? Então, he goes to school, terceira pessoa do singular. Se fosse she, também, she goes to school. Por exemplo, se eu levasse meu cachorro para a escola, né? It goes to school, porque it, como a gente já viu muito antes lá, it também é utilizado, também não, it é utilizado para coisas e animais, beleza? A negação, agora olha quem apareceu aqui, ó. Mas ele veio na forma negativa. Esse don't é a aglutinação do do com o not, ok? Então, I don't
go to school. Eu não vou para a escola. Olha aqui, ó, quem apareceu aqui embaixo? O does. Por quê? Porque é a terceira pessoa do singular. Então, quando é a terceira pessoa do singular, olha aqui o he, eu tenho que utilizar o does. Aí, nesse caso, como eu quero negar, né, a frase, eu tenho que aglutinar, eu tenho que juntar a esse not. Poderia vir separado? Sem problema nenhum. I do not go to school. I do not go to school. Ou he does not go to school, ok? He does not go to school. Professor, interrogação. Olha aqui, ó, alguns exemplos da interrogative form. Do you go to school? O que mudou aqui, né? O do, ele tá vindo antes, né? Então, ali na frente a gente vai ver por que isso acontece, mas quando eu tiver frases interrogativas, quando nós tivermos frases interrogativas, o verbo auxiliar, vocês lembram que eu chamei o do de verbo auxiliar, né? Então, nas frases interrogativas, o do ele vem antes do pronome, entendeu? Então, por isso que o do está aqui no começo. Do you go to school? Você vai para a escola? E nesse caso aqui também. Does he go to school? Ele vai para a escola? Então, frases interrogativas, o verbo auxiliar vem antes do pronome, ok? Agora aqui, respostas rápidas, tá? Como dar respostas rápidas? Professor, como é que é as respostas rápidas? Sim e não. Mas é tudo isso? É, tudo isso. Então é o seguinte, primeiro para você responder você tem que escutar, né? Então, nesse caso aqui ele perguntou assim, ó, do you like to study, né? Então, se eu faço essa pergunta para você, como você responderia, né? Você gosta de estudar? Você não vai responder você gosta, né? Você vai responder eu gosto, né? Se eu pergunto isso para você. Então, você vai ter que utilizar o pronome I, ok? Então, vamos lá. Do you like to study? Yes, I do. Eu não perguntei com o do, então você vai responder com o do, ok? Então, é mais ou menos isso que funciona. Se eu tenho o verbo auxiliar do presente em uma pergunta, tá? Se eu tenho o verbo auxiliar do presente em uma pergunta, a minha resposta rápida é yes, I do. Como é o do, eu respondo com do. Se é negação, no, I do not. Ou no, I don't. Ok? São os dois juntos. Does he eat vegetables? Né? Você pode ter um irmão e alguém te pergunta, né? Ele come vegetais? Né? Enfim. Então, para você responder por ele, você vai ter que utilizar o verbo auxiliar, né? E o pronome correto, né? Por exemplo, se eu tenho um irmão, né? Alguém me pergunta se ele come vegetais, eu vou responder sim, ele come, ou não, ele não come. Eu preciso colocar o verbo eat aqui de novo? Não, não preciso por enquanto, tá? Se eu quero uma resposta rápida, é somente isso. Ele come vegetais? Ele come vegetais? Sim, ele come. Não, ele não come. Does he eat vegetables? Yes, he does. No, he doesn't. Mas, professor, pera bem aí. O senhor me falou que quando eu tenho a terceira pessoa do singular, olha aqui, ó, o senhor me mostrou aqui, ó, quando eu tenho a terceira pessoa do singular, eu tenho que acrescentar o S no final do verbo. E por que aqui não acrescentou o S no final do verbo? Simplesmente porque a gente tem o does aqui, ok? Então, se esse verbo auxiliar estiver na frase, o próximo verbo que tiver, eu não preciso acrescentar S, porque esse cara aqui, ele já está me falando que a frase é presente e é terceira pessoa do singular. Olha aqui, ó, quem está com S, ok? Então, só dando uma recapitulada aqui. Eu tenho verbos auxiliares para indicar que é presente simples, ok? E o presente simples, ele denota, ele é sobre fatos e opiniões, tá? E na terceira pessoa do singular, na afirmação, eu tenho que utilizar o S no final do verbo, ok? Ok. Agora vamos para as estruturas. Nas estruturas, a gente tem o seguinte. Para afirmação,
eu sigo essa ordem. Pronome, verbo principal, olha, verbo principal e complemento, né? Complemento tanto faz, pode ser qualquer um. Nesse caso aqui, ó, I have breakfast in the morning. Ou seja, eu tomo café da manhã de manhã, né? Eu tomo café da manhã. Então, vamos lá. Primeiramente, eu falei aqui que eu tenho um pronome, não é mesmo? Esse pronome que eu estou utilizando aqui é o I, ok? Depois eu tenho um verbo principal, que nesse caso aqui é o have. Professor? Não, calma aí. Esse aqui eu não vou utilizar por enquanto. Vocês lembram que nessas frases aqui eu não tenho o do, né? Então, aqui é a mesma forma. Olha aqui, ó, todas essas frases aqui, ó, elas estão seguindo essas estruturas. Vocês podem analisar depois, tá? Quando vocês escreverem no caderno esse quadro, vocês podem analisar depois. Mas, afirmação, pronome, verbo principal, complemento, ok? Negação, pronome, aí agora sim, o verbo auxiliar, verbo principal e o complemento, ok? Então, nesse caso aqui, ó, we don't have lunch in the morning. A gente não almoça de manhã, né? Essa aqui é uma negação. Mas notem que eu tenho aqui uma coisa diferente. Não é o do mais, é o don't. Por quê? Porque quando eu estou negando algo, eu tenho que colocar o not, ok? Eu tenho que identificar na frase que é uma negação, ok? Então, nós não almoçamos, esse aqui é o verbo principal, ó, have lunch, in the morning. In the morning é o complemento, ok? Nós, pronome, don't é o verbo auxiliar, tá? É o verbo auxiliar. Have lunch é o verbo principal, have lunch. In the morning é o complemento. Agora, para finalizar aqui, a gente tem a interrogação, a interrogativa, as questões. Como fazer questões, né? Vocês lembram que aqui eu falei que o verbo auxiliar, ele vem antes do pronome, não é? E aqui eu escrevi para vocês. Do you have time for meals? Você tem tempo para as refeições, né? Nesse caso aqui, ó, eu só vim reforçar isso para vocês. O do, ele tá antes do you. Ou seja, o verbo auxiliar, ele tá antes do pronome, tá? Mas o que esse carinha aqui tá fazendo com essa frase aqui? Tá simplesmente me falando que ela é presente, ok? Então, duas coisas. Se o verbo auxiliar está aqui no começo da frase, é uma pergunta. Se é o verbo do, é presente, ok? Então, só para nós finalizarmos aqui a interrogação, pode ser que alguma frase, preste atenção nisso que eu estou falando, que eu não escrevi, mas se você prestar atenção você vai entender. Pode ser que algumas frases, elas venham com outras palavras antes do, né? Que são algumas perguntas, algumas questões, algumas palavrinhas específicas. Por exemplo, where do you live? Onde você mora? Where do you live? Que é morar, né? Tá vendo que o where vem antes? Lembrem-se que eu falei que o verbo auxiliar, ele vem antes do pronome, não foi no início da frase, ok? Essa é uma observaçãozinha que eu quero que vocês compreendam. Agora, só para a gente entender uma coisinha aqui, ó. Verbo auxiliar é diferente do verbo principal. O verbo auxiliar, eu já falei aqui no começo, ele indica que indica qual o tempo da frase, que nesse caso é o presente simples. E o verbo principal é o sentido da frase, é a ação, né? Verbo significa ação. Então, esse verbo principal é a ação da frase, né? É o significado principal da frase, tá? Então, gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que vocês tentem absorver isso aqui, que é muito interessante. Porque se vocês entenderem essa gramática aqui do presente simples, ela vai ser a base para todos os outros tempos verbais, como simple past, the future, simple past, o passado simples, future,
que é o futuro, past continuous, que é o passado contínuo, present continuous, que é o presente contínuo, present perfect, past perfect, ok? Então, gente, é isso aí. Estudem isso aqui, tá? Com alguma dúvida, voltem nessa aula. Se ainda não ficou clara essa explicação, procurem outras coisas na internet também, ok? Mas com esse aqui vocês vão ter uma boa base sobre o que é o presente simples, como utilizá-lo e como ele vem nas frases, ok? Qual é a estrutura deles. It is, guys. Bye bye. See you.